Como alinhar a BNCC ao seu planejamento do cotidiano a partir do ano letivo de 2019? Então, algumas questões centrais são fundamentais para o fazer pedagógico de você, professor. Primeira questão importante: o planejamento. Ter noções de quais são os objetos de aprendizagem do seu componente curricular previstos na BNCC. Importante também como a criança aprende, o seu grau de motivação, o nível de contextualização que você apresenta, a sequência didática, a faixa etária, o grau de abstração que essa criança tem ou não tem, e principalmente a seleção de material em tempo hábil e uma elaboração de sequências didáticas que sejam adequadas ao objeto de conhecimento e ao sistema de avaliação que será empregado. Segundo ponto central: dominar os princípios teóricos e a matriz prevista para cada componente e área. Ou seja, você, professor, tem que se apropriar do documento de referência nacional, que é a BNCC, fazer uma leitura atenta, se aprofundar, buscar outras fontes de pesquisa para entender os eixos de trabalho que norteiam o seu fazer pedagógico. Fundamentalmente, quais são as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e que desdobramentos de habilidades são necessárias para desenvolver cada um dos objetos previstos na Base Nacional Comum Curricular. Terceira questão central: dicas de planejamento. Você, professor, precisa ter uma definição de um cronograma de reuniões pedagógicas que a sua escola deve oferecer. Então é fundamental agora ter formação continuada frequente. Não seja uma reunião mensal, mas reuniões pontuais, sejam elas quinzenais ou até semanais, definindo uma pauta de trabalho, em que você possa trocar com seus pares informações importantes, dicas, metodologias, né, e principalmente formas de acompanhamento dos alunos que apresentam defasagem. Definição de estratégias comuns de leitura, interpretação de imagens, dados e informações, que são tangíveis a todos os componentes curriculares que constituem a Base Nacional Comum. Sobre a BNCC, é importante enfatizar a necessidade de você, professor, conhecer e apropriar-se dessa matriz de referência, associando as respectivas habilidades, compreendendo a leitura dos respectivos verbos e sua adequação até os seus objetos de conhecimento, ou seja, aquilo com o qual você vai ministrar a sua aula. Planejar situações didáticas que sejam desencadeadoras de situações-problemas, situações que façam o aluno a pensar. Situações também de aprendizagem que demonstrem uma sequência na aprendizagem, que ela não seja estanque, mas que ela tenha uma continuidade, numa escala de espiral, como eu já falei. E discutir em reuniões diárias a matriz de referência, estabelecendo um planejamento e uma linha de ação comum entre todos os docentes desta área curricular. Agora, algumas sugestões de planejamento para os componentes língua portuguesa e matemática. Em língua portuguesa, eu apresento essa tabela de exercício analítico. Por quê? Porque a questão da leitura, da oralidade, da escrita são pontos centrais na BNCC. Essa pequena tabela que eu apresento aqui, ela mostra de que forma você pode conhecer melhor a realidade dos seus alunos. Então aqui eu coloquei alguns alunos fictícios e 4 perguntas sobre a questão da capacidade de leitura. Primeira pergunta: consegue localizar informações em um texto? Consegue inferir informações explícitas em um texto? É capaz de inferir o significado de expressões, palavras em um texto? Identifica o tema central? Então são questões que vão aparecer em todos os graus, né, em todos os níveis de aprendizagem, desde os pequenos até os alunos maiores. O que é importante pensar no planejamento de língua portuguesa para que o desdobramento das habilidades possam, de fato, serem exercidos lá no chão de escola? Usar textos jornalísticos, infográficos e estatísticas que levem o aluno a problematizar, a questionar e fazer uma compreensão daquilo que está implícito nas informações. Insistir em produções individuais e coletivas, sempre usando o erro como ponto de partida para a superação das dificuldades de aprendizagem. A produção textual orientada pelo professor na lousa, em que o professor, em vez de dar apenas o tema central, ele mostra o passo a passo de como desenvolver uma boa produção textual, para que o aluno possa perceber as conexões, que ele possa perceber de que forma se comporta a questão da leitura e da escrita na sua produção. Agora eu vou usar uma linguagem que é bem específica do professor, daquele que entende de fato da estrutura de pensamento da língua portuguesa. Problematizar os usos e sentidos da língua portuguesa. Trabalhar com exemplos concretos, informações implícitas e explícitas no texto.
Utilizar material que contém um fato e uma opinião sobre ele, a fim de poder estimar a capacidade do aluno para fazer tal distinção. E aí a questão da gramática aplicada ao texto, trabalhar expressões conectoras, sejam elas conjunções, proposições, advérbios e respectivas locuções que criam e sinalizam relações semânticas de diferentes naturezas. Agora eu apresento exemplos para você, professor da disciplina de matemática. Alguns exemplos de habilidades que eu coloco nessa lâmina aqui, que estão previstos dentro dos objetos de conhecimento da Base Nacional Comum Curricular, como números naturais, números inteiros, reta numérica, plano cartesiano. Então você, ao olhar para essa tela, você vai identificar muitas das habilidades previstas no planejamento da BNCC. E que situações didáticas você, professor, pode fazer para que aquele conjunto de habilidades que eu apresentei na lâmina possa de fato vir a acontecer? Uso de contextos de valores em notas fiscais, recibos e extratos bancários e contas a pagar. Isso, sem dúvida, se torna um mote indutor da problematização. Trabalhar com situações-problema em que possam ser explorados os diferentes significados das operações, como compra de produtos, preços diferentes, troco, jogo de figurinhas, pontos obtidos em jogos. E associar aos desenhos de retas associações e significados usuais, como marcas de quilometragem, instrumentos de medição como réguas, fitas métricas, trenas, que são adequados para a identificação de números em uma reta numérica. Outra sugestão importante: estimar distâncias entre dois pontos, escolher quantidades de produtos ao fazer compras em supermercados e farmácias, dentre outros. Assim, o aluno poderá observar o aspecto da conservação de uma grandeza, ou seja, mesmo que o objeto mude de posição ou de forma, algo pode permanecer constante, como por exemplo, o problema do item apresentado. Dessa forma, pessoal, eu apresentei algumas dicas pontuais que poderão ser aprofundadas em vídeos posteriores. Então são vídeos curtos para prender a sua atenção e eu agradeço a atenção de você aqui. Não se esqueça de clicar lá no gostei e deixar o seu comentário. Até o próximo vídeo.